vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, para nossa aulinha sobre carboidratos, glicídios ou açúcares, tá? Já vou botar direto na primeira tela para nós, tá? Deixa eu me transportar de lado aqui, ficar bem no cantinho aqui. Então, pessoal, o que nós temos importante? Glicídios, carboidratos ou açúcares são a mesma coisa, tá? Eles são exatamente a mesma coisa. Glicídio, carboidrato ou açúcares, tá? O exemplo mais clássico é a glicose, tá? A glicose é o exemplo mais clássico e tá aqui ela, ó, C6H12O6. Então eu resolvi escrever essa glicose de forma diferente para tu ver o porquê que glicídio, que vem na glicose, e carboidrato são a mesma coisa, tá? Eu resolvi escrever aqui, ó, C6H2O 6 vezes, porque 6 vezes 2 dá os mesmos 12, 6 vezes 1 dá os mesmos 6. Então essa é uma outra forma de escrever a molécula da glicose, tá, pessoal? Então o que nós temos aqui, ó? Carbono e água, carboidrato, tá? E todo carboidrato, ouviram bem, né? Todo carboidrato pode ser escrito CXH2OY, CXH2OY. O que vai acontecer aqui, tá? Esse carboidrato, ele pode ser energético, ter a função de energia. Tu sabe que a glicose vai entrar no teu processo de respiração celular, né? E tu vai gerar energia a partir da glicose, então os carboidratos são energéticos. Por isso também que antes de tu ir para a academia, o teu professor, teu instrutor, teu personal trainer, seja quem for, vai te dar a dica que tu come um carboidrato antes de ir para a academia para tu ter energia disponível para fazer os exercícios. Ele pode ser estrutural, podem ser estruturais. Exemplo de um carboidrato estrutural, vamos para o exemplo mais simples, que depois eu vou ter que falar em vários, né? Mas vamos aqui no mais simples. Celulose. Celulose compõe a parede celular da célula do tipo vegetal. Então, a parede celular do tipo vegetal é a celulose. Então, ele forma a estrutura da célula, aquela parede como um todo. E podem ser de reserva. De reserva é quando? Quando eu preciso mais tarde usar a energia desse carboidrato, eu posso armazená-lo. E a forma pela qual eu vou armazenar vai me configurar um glicídio de reserva, sendo que vegetais, por exemplo, armazenam amido e animais e fungos armazenam glicogênio. Tá, pessoal? Bom, isso é uma ideia geral dos glicídios. Só que os glicídios, eles têm várias configurações importantes aqui para nós, vários tipos. Então, pessoal, deixa eu me deslocar de lugar de novo. Vou botar para cá, bem no cantinho. Tá? O que vai acontecer? Nós temos vários tipos de glicídios. Um primeiro tipo importante aqui seria os monossacarídeos. Os monossacarídeos. Esses monossacarídeos, tá? Eles possuem de 3 a 7 átomos de carbono. Então são os açúcares mais simples, tá? Aqueles de molécula mais simples. De 3 até 7 átomos de carbono vai compor os monossacarídeos. Isso para química, eles vão ter uma série de exemplos importantes que usam numa série de reações. Mas na biologia é bem mais restrito. Mas o que tu tem que saber? Como são só de 3 até 7 átomos de carbono, o que vai acontecer aqui? Nós vamos classificá-los pelo número de átomos de carbono. Então eu posso ter um carboidrato monossacarídeo chamado de triose, porque tem 3, tetrose, pentose, hexose, heptose, né? Os radicais significam 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Dentro da biologia, aí especificamente porque isso é aula de
biologia, tá? Dentro da biologia, é importante para nós a pentose. Na pentose tem 5 átomos de carbono. Penta, 5, né? Pentacampeão, né? Pessoal, das pentoses, 2 se destacam para nós, para a gente falar delas nesse momento. A ribose e a desoxirribose. Ribose e desoxirribose. Pessoal, a ribose e a desoxirribose, elas fazem parte da estrutura do RNA e do DNA que formam os nossos cromossomos e vocês sabem que dizem cromossomos nós, tá? Então eu tenho pentose e desoxirribose, né? A pentose, ribose, desoxirribose, as duas vão formar ribose RNA, desoxirribose DNA, tá? São estruturais. Pessoal, é bem simples, eu quis botar aqui a molécula, não que tu tenha que saber essa molécula de cor. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Para manter o vício e esquentar a garganta. Ó, o que vai acontecer aqui, ó? O que tem diferença? Ó, carbono 1, 2, 3, 4 e o carbono 5 aqui fora. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 aqui fora, molécula de oxigênio, átomo de oxigênio, está aqui perfeito. Qual é a grande diferença? Ó, já está pintado para vocês a diferença. No carbono 2, eu tenho um H aqui. No carbono 2, eu tenho um OH. E esta é a diferença entre as duas moléculas. Aqui eu tenho H e aqui OH. E como tu sabe tudo de química, tu sabe que OH nada mais é do que um átomo de oxigênio ligado a um de hidrogênio. Aqui eu tenho só o de hidrogênio. Então, na desoxirribose, eu tenho um átomo a menos de oxigênio, que é neste carbono 2 aqui. Um átomo a menos de oxigênio no carbono 2, tá? E por isso que o nome é desoxi, sem o oxigênio do carbono 2, formando a desoxirribose. Tá, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Quando vocês veem que tem um monte de coisinha aqui embaixo, tá, pessoal? Um monte de coisinha aqui embaixo. E depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês também o PPT dessa aula, tá? Isso aqui, quando eu pego uma figura da internet, que não fui eu que produzi, eu sempre coloco o endereço da onde eu tirei, para manter e saber que é daqui que foi retirado, tá? Vamos passar para o próximo importante para nós, as hexoses, que tem 6 átomos de carbono. E aqui tem glicose, frutose e galactose, que são isômeros. Todas as 3 têm a seguinte fórmula, C6H12O6. A disposição dos átomos é que vai fazer uma pequena diferença entre eles, tá? Mas todos eles têm C6H12O6. Se tu quiseres, ó, 1, 2, 3, 4, 5, C6. H, vamos começar daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro lado. Tá? Eu não vou fazer isso em todos, tá, pessoal? Porque senão vai ficar uma loucura de chato isso, tá? Mas eu peguei justamente a frutose para tu ver que ela é C6H12O6, porque a glicose tu já sabe que é C6H12O6. A galactose também é. O que elas têm além disso que a gente tem que saber? Ó, na glicose, tu vai ver aqui, ó, o radical aldeído. Aqui também, ó, aldeído. Mas na frutose, o radical cetônico, tá? Isso é uma das diferenças para identificar essas moléculas depois em prova, tá? Seja na prova de química quanto na prova de biologia.
Então, pessoal, nós temos aqui, ó, essa situação importante aqui. Todas as três são energéticas. O que tu tem que saber? Que o nosso corpo confunde nada, converte, tá? Nosso corpo converte frutose em glicose para ser usado e depois converte a galactose em glicose para ser usado diretamente. Então eu vou fazer a conversão tanto de frutose quanto de galactose em glicose dentro do meu corpo e nós vamos usá-la. Mas são açúcares que a gente pode absorver diretamente, tá? Então alguns comentários são muito importantes para a gente fazer a respeito disso, porque tem a ver com a biologia. A começar pela frutose. A frutose, pessoal, é um açúcar, obviamente, com esse nome, muito presente nas frutas. E aí entra uma confusão, e é por isso que antes eu acabei citando o confunde, porque eu já estava pensando nisso, tá? Uma confusão bem grande em relação a quem é diabético, tá? Diabético. O que acontece? Todo mundo sabe que o diabético não pode comer doce, porque doce tem açúcar, ele tem açúcar demais no sangue, porque na realidade não é que ele tem açúcar demais, ele não controla a taxa de açúcar do sangue em função da insulina. Então o que acontece? Aí ele diz assim, não vou comer doce, vou comer só umas frutinhas e se entope de fruta. E quando ele come fruta, ele vai estar comendo um monte de frutose, que no nosso corpo é convertida em glicose. E aí a taxa de açúcar dele vai lá para cima e ele não sabe por quê, se ele não está comendo doces ou massas, mas ele está comendo frutose nas frutas, tá? O outro ponto que nós temos que comentar é da galactose. Essa galactose, no nosso corpo, como eu disse, ela é convertida em glicose. Entretanto, pessoal, tem pessoas com uma situação genética que não consegue converter galactose em glicose, que se chama, essa situação, galactosemia. Então, é uma alteração metabólica em que ele não consegue converter como é o padrão para a espécie humana. Nós convertemos galactose em glicose e essas pessoas, em função desse gene, não conseguem converter. Então, todo e qualquer alimento que tenha galactose, essa pessoa vai passar mal, porque geneticamente ela não consegue fazer a conversão como deveria. Então, não aproveita esse açúcar como deveria, então ele vai sofrer um processo de fermentação e aí a pessoa vai ter reações adversas em função do alimento pela presença da galactose. Ok, pessoal, tranquilo? Só para saber que aqui pode ter aqui um descuido, né, que é feito na frutose, que a pessoa não sabe que ela é convertida em glicose, e aqui é uma questão genética, né? Infelizmente a pessoa não tem o que fazer, não pediu para nascer assim, tá? Aí nós vamos para a próxima tela do nosso PowerPoint. Vou me mudar de novo de lugar para não atrapalhar, tá? E aí nós temos o que aqui, pessoal? Os oligosacarídeos. Oligosacarídeos, eles vão de 2 até 10 moléculas de um monossacarídeo. Então, se eu juntar 10 glicoses, eu tenho um oligosacarídeo, ou 2 glicoses, eu tenho um oligosacarídeo. Da mesma forma que nos monossacarídeos eram classificados pelo número de átomos de carbono, aqui vai ser classificado pelo número de monossacarídeos. Então, disacarídeo, trissacarídeo, tetrasacarídeo, né? Da mesma forma, só que ao invés de ser pelo átomo de carbono, é pelo número de monossacarídeos. É comum aparecer em química, eu não gosto muito disso, tá, pessoal? Mas isso é questão minha, tá? Porque eu prefiro que a pessoa vá para o entendimento e não para a decoreba, tá? Que aqui assim, de 2 a 10 monômeros, porque monossacarídeo passa a ser a unidade, pessoal. Monossacarídeo passa a ser a unidade do que está sendo utilizado, tá? Então, monômero seria uma parte, ou seja, a unidade. Então, é comum aparecer em livros assim, de 2 a 10 monômeros. Eu prefiro botar direto o monossacarídeo para tu entender qual é a unidade. Não decorar que o monômero é o monossacarídeo, então tem, né?
é muita decoreba em cima da coisa se tu pode ir diretamente sobre o que é, né? De 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Na biologia, para nós, os importantes são os disacarídeos. Na química, todos são importantes, tá? Na química, todos são importantes. Mas na biologia, o que interessa são as coisas que vai ter no nosso corpo diretamente, tá? Disacarídeos. Então, nós temos a lactose, tanto falada dela, alimento com lactose, alimento sem lactose. A lactose é um disacarídeo, porque ela é feita de glicose mais galactose. Glicose mais galactose, tá, pessoal? E se é glicose mais galactose, sempre vai ter aquele aluno que vai confundir, não sabendo se é a galactose que está dentro da lactose ou a lactose que está dentro da galactose. Então eu tenho uma decorebinha imbecil, tá? Como estou avisando, ela é imbecil, tá? Que diz assim, ó, o galac é da lacta. Lembra do chocolate Galac? O Galac é da lacta. Desculpa as fábricas, tá? Eu sei que o Galac é da Nestlé, mas é só para fazer uma decoreba, para tu saber o chocolate e a marca, para facilitar a decoreba, tá? O Galac é da lacta, certo? Só para fazer uma decorebinha. Bom, sobre a lactose, o que nós temos que fazer? É o açúcar do leite. Cada tipo de leite tem uma concentração diferenciada de lactose, ou seja, o leite humano tem um X de lactose, o leite de vaca tem Y de lactose, tá? São quantidades diferentes, tá? E por que eu estou falando isso? Porque muita coisa se fala sobre a lactose. Algumas são verdades, outras são verdades úteis, algumas são exageros, tá? Então, a lactose, ela é feita de glicose mais galactose. Isso é verdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar essa lactose no meu corpo, formando glicose e galactose. Aí eu vou converter a galactose em glicose e vou usar de forma energética. Bom, então quer dizer que uma pessoa que tem galactosemia, tomar o leite é um problema. Sim, isso é uma verdade, porque ela não vai conseguir converter a galactose em glicose, tá? Isso faz do leite um alimento ruim? Não, não faz, tá? Bom, o que mais, pessoal? Nós somos mamíferos e, em teoria, mamíferos só amamentam quando são nenê, tá? Então, eles só vão ter a lactose quando são nenê. E aí eles vão ter ali nenê, ou primeira infância, ou como tu quiser chamar, criança, né? Bebezinho, termo que tu quer, tá? O que vai acontecer? Vai tomar e depois para de tomar porque não vai ter mais acesso a esse leite. Ele não consegue mais tomar esse leite. Então, é natural que ao longo da vida deste mamífero, a produção da enzima lactase, que é a enzima que dissolve a lactose, diminua, tá? Por quê? Porque é um alimento que ele não tem mais contato, não tem porque o corpo desgastar tanta energia para a produção de uma proteína, a qual não terá uso. Então, é natural que ela diminua. Então, ao longo da vida do mamífero, incluindo nós, a taxa de lactase, que é a enzima que dissolve a lactose, diminui. Isso é uma verdade, mas que pode se tornar numa verdade útil. Por quê? Quando eu quero vender alimentos sem lactose, tá? Porque todo mundo vai diminuir, mas nem todos essa redução é tão abrupta a ponto de fazer a pessoa passar mal quando come alimentos com lactose, tá? Então, todo mundo vai diminuir? Sim, mas que a diminuição é abrupta a ponto de gerar problema o fato de tu comer lactose, não é todo mundo, tá? Aliás, é um percentual bem menor. Inclusive, pessoal,
existe uma coisa aqui que é importantíssimo, que é o seguinte, ó. Quando a gente faz ciência e faz estatística, a gente faz estatística baseada em um determinado número de casos. A minha estatística que eu vou usar agora, ela não poderia ser considerada como um fato científico, uma vez que a minha amostra é muito pequena, a amostragem de pessoas é muito pequena, porque eu estou considerando os alunos que eu tenho e as salas de aula que eu entro nos diversos locais onde eu trabalho, tá? E nesses locais onde eu trabalho tem turmas de 30 pessoas, turmas de 50, de 100, de cento e poucos, né? Turmas pequenas também. Então tem uma amostragem. E dentro de uma única, no máximo 2 cidades a qual eu trabalho, tá? Então, eu não posso tirar isso como um padrão para todo mundo, não seria científico. Mas dentro da amostragem, agora eu vou falar dentro da amostragem que eu trabalho, o número de pessoas que têm intolerância à lactose, que é a quantidade, que ser intolerante à lactose quer dizer que a quantidade da enzima baixou tanto a ponto de gerar problema quando tu come alimentos com lactose, e quanto maior a concentração de lactose, maior o nível de problema, tá? Então, esse número é muito pequeno, tá? Então, querendo fazer uma projeção, eu diria que tem muito menos pessoas que se diz que tem na realidade como uma intolerância. Mas como eu disse, a minha amostragem é muito pequena, eu não posso fazer essa projeção. Estou falando do ambiente aqui, ó. Dentro desse ambiente, né, escolar, né, com pessoas jovens, né, a maioria é jovem ainda, tolerância pequena, então isso é mais uma coisa, né, para contrapor o que eu digo, né? E eu gosto sempre de falar as coisas, mas também contrapor, que eu estou trabalhando com pessoas mais jovens, que a enzima ainda não caiu tanto, mas mesmo assim alguns já existem em sala de aula. Então esse número ainda teria que ser muito bem trabalhado para dizer quantos realmente tem. Mas, na realidade, tu não tem que te alimentar como a maioria, tu tem que te alimentar com aquilo que tu gosta e que faz bem à tua saúde. E se tu podes comer a lactose e isso não te faz mal, não tem por que tu tirá-la da tua alimentação. Até porque comer queijo é muito bom, né? Um bom provolone, um bom queijo Gouda, aquela pizza, 1000 queijos, né? É uma maravilha. Então, pessoal, esse é um detalhe importante aqui, tá? Não é que vai ser, tem que tirar. Não, se tu tens problema, tu tira. Algumas pessoas tomando a enzima já é o suficiente. É suficiente se for uma quantidade pequena. Se é uma quantidade um pouco maior, já problema. Tipo, vai num rodízio de pizza. Não vai ter enzima que o cara tome que consiga contrapor tudo isso aí, tá, pessoal? Mas se ele for comer uma fatia, 2, ok. Então a pessoa tem que saber de acordo com o que ela sente, como ela se sente. E aí tirar o seu parâmetro, tá? Não querer catequizar todo mundo a não comer lactose. Se não tem problema, pode continuar comendo sem problema nenhum, tá? Tranquilo, pessoal? E ainda existe um percentual de pessoas que são alérgicas a leite, tá? Aí não é a lactose, pessoal, é caseína, é a proteína que tem no leite que a pessoa pode ser alérgica. Então, tem algumas diferenças. Maltose, ele é feito de 2 moléculas de glicose. A maltose é um açúcar muito usado na fermentação alcoólica, por exemplo, né? Cerveja puro malte escocês lá para o uísque. Lembrando que toda a bebida alcoólica, ela vem de um processo de fermentação. Depois é que eu posso destilá-la para concentrar mais a quantidade de álcool. Então, a grande diferença entre uma bebida destilada e uma fermentada é que na fermentada eu não faço o processo de destilação após a fermentação. Então, ambas começam com a fermentação para produzir o álcool. E a bebida destilada? Ainda eu faço um processo de destilação que concentra. Então, normalmente a bebida destilada tem um teor alcoólico muito maior que, tá, a bebida somente fermentada, tá? Então, esse é o detalhe.
E por isso que aquela coisa que a gente aprende, não pode misturar bebida destilada com bebida fermentada, isso é bobagem, tá, pessoal? Na realidade, não vai fazer mal porque tu misturou destilada com fermentada. O que vai fazer mal é pela quantidade de álcool que tu tomou, né? Tem que tirar conta disso. Que como a destilada é muito mais alcoólica, ela vai ter, né, um teor de álcool muito maior. E quando tu soma com a outra, está somando mais álcool no corpo. É a quantidade de álcool e não a mistura. Só para dar uma ideia, o teor alcoólico de um uísque é em torno de 40%. Dessa cerveja comum de supermercado, não as artesanais, tá? Que aí muda um pouquinho o teor alcoólico, é em torno de 5%. E a cerveja e o uísque em torno de 40%. Tá? Então fazer 45%. Ou seja, tem 8 vezes mais álcool o uísque do que a cerveja. Então cada gole de uísque são 8 goles de cerveja, em termos de teor de álcool. Tá? Então, quando tomou um uísquezinho e depois passou para a cerveja, tô na primeira cerveja. Não, tu tá na nona, porque o outro vale 8 vezes lá. Tá? Essa é a ideia. Claro que eu estou forçando um pouco a barra, mas para vocês terem a noção. Tá? E sacarose. Sacarose é o açúcar de cozinha. Esse açúcar de cozinha que a gente usa, tá? E que é muito também utilizado para processos de fermentação também, tá? Muito importante. Inclusive, vocês sabem que o álcool combustível, ele provém de um processo de fermentação. E nós aqui no Brasil usamos a cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos eles usam o milho. E o rendimento da cana-de-açúcar, que tem muito cana-de-açúcar, né, produz mais açúcar, é muito maior que o do milho, né? Então, só que lá nos Estados Unidos eles não têm um clima que permita plantar a cana como aqui, né? Com a produtividade que tem aqui. Então, nós temos uma eficácia maior na produção do álcool combustível em função do nosso clima e do produto que a gente usa, né? Que é a cana, tá? Nós temos vários tipos de sacarose que são utilizadas em casa, porque são os vários tipos de açúcar, tá? Pessoal, é um conceito óbvio e normal que a gente saiba que quanto mais industrializado for um alimento, mais química eu associei a isso, claro que pior é para nós, é menos natural, menos puro é esse alimento para nós, tá? Então, a sacarose é a mesma coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, em açúcar mascavo, aquele bem marrom, que dá gosto de rapadura em quase tudo, esse é o mais natural de todos, esse é o melhor de todos. Por quê? Porque ele tem menos química sobre ele. Se eu botar um pouquinho mais de química, eu tenho um açúcar chamado demerara. O açúcar demerara é um açúcar cristal, porém ainda mantém a coloração marrom, não tão escura quanto do açúcar mascavo comum, porque já houve um pouco mais de química, mas ainda tem uma tonalidade marrom, tá? É o açúcar demerara. Ainda é bom, não tão bom quanto o mascavo, mas ainda é um açúcar de boa qualidade. Depois nós temos o açúcar cristal. Esse açúcar cristal, ele é mais refinado que o demerara porque tira aquela cor marrom. Então, em termos de qualidade, ele é um pouco pior que o demerara, que é um pouco pior que o mascavo, mas pode ser utilizado. E nós temos o açúcar refinado, que tem mais industrialização em cima ainda. Então, aquele cristal vira um pozinho, né? E bem mais fino, um cristal bem menorzinho, tá? Então, já tem mais química, então esse é pior qualidade ainda que o cristal e assim por diante, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. O outro grupo de carboidratos ou glicídios ou açúcares que a gente pode falar são os chamados polissacarídeos. Poli é vários açúcares. Então, nesse caso, eles têm mais de 10 moléculas, ou mais de 10 monômeros, se preferir, né? Moléculas de monossacarídeos. Eles têm mais de 10 moléculas de monossacarídeos. São açúcares que vão ter uma molécula enorme, um moleculão, tá? Então, nós temos como exemplo o amido. Existe mais de um tipo de molécula de amido na sua configuração, tá? O amido que eu vou usar, o amido mais comum, é aquele que tu vai falar, não pode comer amido que amido engorda, tá? Esse amido, ele tem em torno de 1.400 moléculas de glicose.
Então, tu junta 1.400 moléculas de glicose para fazer uma de amido. 1 grão de amido tem milhares ou milhões de moléculas de amido. Uma fatia de pão tem centenas, milhares ou milhões de grãos de amido. Então, quando tu come pão, tu come açúcar puro, tá? É açúcar puro, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa muito importante. Ele já come muito açúcar sem se dar conta. Massas, tá? E aí eu vou falar uma coisa. Você já deve ter ouvido falar em alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. O que acontece? O amido que tu consegue quebrar com facilidade no teu corpo e absorver essa glicose, ele vai ser chamado de alto índice glicêmico. Aquele amigo que a estrutura molecular dele dificulta o processo de quebra, então tu absorve menos da glicose desse amido, ele é chamado de baixo índice glicêmico. Então, numa batata doce, que é normal, as pessoas falarem que tem bastante índice proteico, e tem esse amido mais, com a molécula mais difícil de ser quebrada, ela vai ser chamada de baixo índice glicêmico. Ela tem amido em grande quantidade, mas o estilo da molécula é mais difícil de quebrar, então a gente absorve um pouco menos do açúcar do que do amido da batata inglesa, por exemplo, ou da massa ou do pão. Esses são de alto índice glicêmico, tá? Então, a estruturação desse amido e como ele está ligado, como vai, é que pode fazer com que tu absorva mais ou menos dessa molécula de glicose. Certo, pessoal? Glicogênio é reserva animal e de fungos. Uma molécula de glicogênio tem 30.000 moléculas de glicose. 30.000 moléculas de glicose. Então, pessoal, é muita glicose. Aí você vai perguntar, por que o vegetal armazena só com 1.400 e o animal com 30.000? Já vou te dar 2 pontos importantes. O primeiro, um ponto importante, porque vai envolver os fungos também, tá? Porque é uma questão de evolução, os fungos estão mais próximos dos animais do que dos vegetais, tá? É o seguinte, o vegetal tem como produzir o próprio açúcar. Ele faz fotossíntese e ele produz glicose com isso. Os fungos e os animais, eles têm que absorver isso. Então, se ele não tiver da onde absorver, ele não tem essa glicose. Então, para garantir o funcionamento do seu metabolismo, se armazena com maior quantidade possível. Cara, quando tu consegue, tu armazena nesse glicogênio, que é a maior quantidade possível, para quando tiver a ausência, tu não conseguir absorver, não conseguir ingerir, então tu quebra esse glicogênio e utiliza. Tá? No nosso corpo, todas as células armazenam glicogênio. Entretanto, fígado e músculo armazenam numa quantidade muito, muito maior, porque normalmente é esse o exemplo para onde armazena a glicogênio, fígado e músculo, tá? E pessoal, não é só lá, é em todos, mas principalmente lá, porque o músculo, como precisa fazer um trabalho de movimentação, tá? Ele tem que ter em grande quantidade o açúcar, porque se não está entrando, ele poder quebrar essa molécula de glicogênio, fazendo o que a gente chama de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, para gerar a glicose e ter energia para fazer os movimentos. Que aí é o segundo ponto que envolve os animais e não os fungos. Nós temos um metabolismo mais alto dos vegetais que nós nos movimentamos, nós temos contração muscular. Então precisamos de uma quantidade de glicogênio, de glicose, muito maior que a do vegetal. Então temos que armazenar também numa forma que tenha mais glicose, tá? Esse é um ponto importante para nós. Certo, pessoal? O processo de formação do glicogênio, criar é gênesis, né? Capítulo da criação, gênesis. Então, criar o glicogênio vai ser a glicogênese, porque eu estou criando o glicogênio. Para quebrar o glicogênio, quebra é lise. Então, estou quebrando quem? O glicogênio, então glicogenólise, que aí eu estou quebrando o glicogênio. Certo? São polissacarídeos. Celulose, que eu já havia citado como estrutural, é um polissacarídeo. Tem mais ou menos 10.000 moléculas de glicose aí na celulose. E quitina é aquele açúcar que tu pisa nos insetos e faz o crect, faz na baratinho, crect. Não é só inseto, todo o artrópodo tem, que é o esqueleto feito de quitina,
tá? Portanto, é comestível, tá, pessoal? É quitina, é um glicídio, não tem sabor adocicado, não adianta ficar raspando barata no cafezinho, que não vai ficar mais doce, tá? Mas é comestível, tá? Então, insetos, ou até mesmo a barata que todo mundo tem nojo. Se fosse uma barata criada em laboratório, criada por ti, em condições que ela não entrou em contato com nenhuma sujeira, não entrou em contato com lixo, com esgoto, não tem nada, nenhum tipo de contaminação, em teoria ela seria comestível, tá? Com bastante proteína e bastante açúcar, tá? Então, quitina é o que forma o esqueleto, e se forma o esqueleto dos artrópodes, ela também é estrutural, tá? Certo, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, aqui nós temos a classificação importante aqui. E agora, pessoal, nós temos uma segunda situação aqui, que é o seguinte. Vou me mudar de lugar de novo, para o cantinho lá para não atrapalhar. E aí, assim, ó, nós temos glicídios complexos, são glicídios ligados a outras substâncias. Glicosaminoglicanos, açúcares com grupamentos amina, amina, como por exemplo o ácido hialurônico, que fica ao redor das células, formando aquele parte do muco que tem ao redor das células, tá? Que faz a união entre as células, que protege o óvulo, por isso que o espermatozoide, tá? O espermatozoide, ele tem aquele acrossoma, aquela ponteirinha, que tem a enzima hialuronidase, e a enzima hialuronidase é o que vai destruir o ácido hialurônico, tá? Para poder penetrar no óvulo, porque ao redor do óvulo tem ácido hialurônico, tá? Ácido condroitinosulfúrico, tá? São provenientes do ácido sulfúrico, então é bem tranquilo, né? Ácido sulfúrico, então tem ácido sulfúrico, glicolipídios, oligosacarídeos ligados a lipídios, tá? Glicoproteínas, obviamente ligado a proteínas, proteoglicanos ligado também. E isso aqui, pessoal, o que muda de um para o outro, tá? É o percentual. No glicoproteínas eu tenho mais proteína do que glicídio, no proteoglicanos eu tenho mais glicídio do que proteína. Basicamente é isso, só para vocês saberem que existem outros tipos de moléculas aí. E isso indica o que, pessoal? Que o nosso conteúdo de glicídios acabou, tá? Nosso conteúdo de glicídios acabou. Então, pessoal, eu quero desejar bons estudos para vocês. Olhem isso aí. Quem precisar do PPT, por favor, entre em contato comigo que eu passo o PPT para ti. Mas é importante que tu estude, porque isso sempre aparece em prova, tá? Algum ponto dessa bioquímica deve aparecer. Vai ser o glicídio? Não, pode ser o lipídio, pode ser a proteína, ou todos numa questão só, tá? No caso da URGS, por exemplo, questões de associar colunas, aquelas de 1, 2 e 3, né, que é bem comum, pode aparecer para vocês. Ok, pessoal? Tranquilo? Tchau. Ficamos por aqui, então, nessa nossa aula.